Olá pessoal, sejam sempre bem-vindos. No último vídeo que postei aqui no canal, falei sobre o grande perigo de um confronto entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, o pequeno país asiático que possui um grande arsenal nuclear. Mas também destaquei que o principal adversário ou inimigo do governo americano é a Rússia. Existe uma grande desconfiança entre esses dois países, desde os anos de 1945 e 1950. Em nossos dias, estamos vendo uma nova Guerra Fria entre os Estados Unidos e a Rússia. O medo e a suspeita em relação ao governo do presidente Putin se intensificou com a guerra da Ucrânia. Os países membros da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, e os Estados Unidos estão em alerta máximo. Na verdade, o governo americano é a maior força dentro da OTAN. E sendo assim, as decisões dos Estados Unidos quase sempre são aceitas pelos outros países. A guerra na Ucrânia está sendo um exemplo da participação indireta dos Estados Unidos e dos países da OTAN contra a Rússia. São bilhões de dólares enviados para o governo da Ucrânia. E isso sem falar da enorme quantidade de armamentos que são enviados. Olha só, nos últimos dias, o presidente dos Estados Unidos fez uma visita secreta à Ucrânia. O momento foi marcado pela assinatura de um documento autorizando mais dinheiro para o governo ucraniano. Como podemos ler nessa matéria, Biden faz viagem surpresa a Kiev, capital da Ucrânia, e anuncia ajuda de 500 milhões de dólares. Esse fato aumentou ainda mais a crise entre a Rússia, os Estados Unidos e os países membros da OTAN. Para demonstrar sua revolta contra a visita do líder americano à Ucrânia, o presidente russo Vladimir Putin suspendeu a participação da Rússia no último tratado de controle de armas nucleares feito com o governo dos Estados Unidos. Esse tratado, ou acordo entre a Rússia e os Estados Unidos, foi assinado em 2010, mas passou a valer em 2011. O principal objetivo desse documento é limitar ou diminuir a quantidade de armas nucleares desses dois países. Além disso, o acordo estabelecia que inspetores de ambos os lados possam vistoriar a produção de ogivas nucleares. Por meio desse acordo, os governos dos Estados Unidos e da Rússia se comprometem a não implantar mais do que 1.550 ogivas nucleares e 70 mísseis de longo alcance. Além disso, o presidente russo deixou claro que não pretende abandonar a operação militar contra a Ucrânia. E aqui vale lembrar que a Rússia e os Estados Unidos possuem um grande arsenal de armas nucleares. Armas novas e outras que existem desde a Guerra Fria dos anos 40 e 50. Veja, após o anúncio de que a Rússia iria suspender o acordo de controle de armas nucleares, o presidente americano se reuniu com seus aliados do leste europeu, que também fazem parte da OTAN. O objetivo do presidente dos Estados Unidos seria fortalecer ainda mais a aliança entre os Estados Unidos e os países membros. O secretário-geral da OTAN, por sua vez, disse que lamentava a decisão da Rússia em suspender sua participação no acordo. E disse também que lamentava a persistência do presidente Putin em relação à Ucrânia. Numa visita à Polônia, o presidente Biden fez um discurso no qual afirmou que a Rússia nunca vai vencer a Ucrânia. Por outro lado, o presidente Putin fez um discurso quase no mesmo dia, dizendo que a operação na Ucrânia vai continuar e que é impossível vencer as tropas da Rússia. Ou seja, um discurso contrário do que foi dito pelo presidente americano. Veja, para aumentar ainda mais a crise, o governo da China, através do seu diplomata, reforçou sua aliança e apoio ao presidente Putin da Rússia. Lembrando que a China também é uma potência nuclear e que não morre de amores pelos Estados Unidos. Sendo assim, com a suspensão do acordo
feito pelo governo da Rússia, a crise política e militar ficou ainda mais acentuada. A OTAN e o governo americano entraram em estado de alerta máximo. Veja, na minha opinião, a geopolítica mundial está entrando num verdadeiro colapso. Nesse caso, que envolve a Rússia e os Estados Unidos, não existe os bons contra os maus. Todos estão defendendo seus interesses políticos, militares e ideológicos. E veja, quando falo ideológico, estou me referindo a uma disputa que já dura décadas. Para ser mais exato, desde 1917, quando houve a Revolução Bolchevique na antiga Rússia Imperial. Em 1917, o imperador e sua família foram retirados do poder pelos revolucionários. Naquela época, o objetivo era implantar um sistema político que muitos chamam de comunismo, mas que, na verdade, e para ser mais exato, se tornou um sistema bolchevista. E, de certa forma, foi inaugurada a disputa entre a antiga União Soviética e outros países de ideologia diferente. Vale destacar que a OTAN e os Estados Unidos têm armas nucleares bem próximas das fronteiras da Rússia, o que justificaria, até certo ponto, a operação militar da Rússia na Ucrânia. Na visão do governo russo, seria mais um território para os Estados Unidos e seus aliados implantarem armamento bem perto do território russo. Vamos nos preparar para o que vai acontecer daqui para frente.